Em Roxy também é cultura, um pouco mais sobre a cultura visual do rock and roll. Entra a década e crescem cabelos, sai década e encurtam cabelos. E o que seria do rock and roll sem os seus penteados icônicos? Cada década, ou ainda mais precisamente, cada tribo expressa suas ideias sobre o mundo através de comportamentos, músicas, roupas e penteados. Elvis Presley. O estilo de Elvis Presley mudou drasticamente durante sua vida. Quando ele apareceu na cena musical dos anos 50, ele era completamente diferente de tudo que se via até então. O visual sexy e provocante era fruto da pintura nos cabelos. Bem diferente dos rapazes da sua época, o rei do rock era muito ousado e pintava os cabelos loiros de preto. Os Beatles. Hoje pode parecer ridículo, mas antes dos Beatles, os cabelos masculinos longos eram um visual muito mal visto. Nos Estados Unidos, a expressão long hair era aplicada pejorativamente e designava os marginais, artistas e músicos alternativos, beatniks e outros boêmios. Em 1960, os Beatles, já uma banda famosa em Liverpool, foram contratados para uma série de shows na Alemanha, Hamburgo, e lá conheceram duas pessoas que tiveram um efeito profundo na carreira deles, como ícones e lançadores de tendência: Astrid Kirchherr e Jürgen Vollmer. Astrid era fotógrafa e, além de tirar primeiras fotos profissionais do grupo, também se apaixonou perdidamente pelo então baixista Stu Cliff. Um belo dia, Astrid fez um penteado novo no seu amado Stu. Era um visual que os universitários da cidade estavam usando. Ela passou gel e penteou os cabelos dele para frente, cobrindo a testa. Paul, George e John acharam esquisito e só se renderam ao penteado em 1961, quando reencontraram o amigo Jürgen em Paris e pediram para que ele fizesse o corte radical. O nome desse corte era Mop Top e ficou tão popular durante a mitomania que eram vendidas perucas imitando o corte dos rapazes de Liverpool. Em 1963, o corte já era tão parte da persona da banda que a imprensa britânica se referia a eles como os 4 Mop Tops. Movimento hippie. Da fase engomadinha do início da década de 60 ao Festival de Stock, houve uma mudança cultural capilar na juventude. Produto da contracultura hippie e da revolução sexual dos anos 60, o musical Hair tinha nas suas canções hinos dos movimentos populares anti-guerra do Vietnã e dos Estados Unidos. A profanação dos valores embutida no musical, a descrição dos usos das drogas, o tratamento da sexualidade, a reverência pela bandeira nacional e as cenas polêmicas causaram enorme controvérsia, além de, claro, dos cabelos longos nos homens e mulheres, saindo da pressão de estarem sempre vestidas como bonecas. Anos 70. O cabelo comprido em geral já estava associado antes a dinks e alguns rebeldes, mas vamos combinar, o cabelo longo mesmo começou nos anos 70 e ele tornou-se moda dentro deste período quando o rock psicodélico começou a ser mais forte. Como falamos acima, no final dos anos 60, os Beatles tornaram o cabelo curtinho fora de moda. O cabelo longo tornou-se o símbolo de status do movimento da contracultura. O cabelo comprido separava você das pessoas normais. Era uma declaração das suas intenções. O metal evoluiu para além do gênero musical e os longos continuavam na moda. No final dos anos 70 e década de 80, tornou-se popular vestir roupas extravagantes em todos os gêneros de música. O metal não era exceção e eles adotaram roupas extravagantes para separá-los do resto. Punk gótico. O movimento punk surgiu na Inglaterra como forma de protesto por volta da década de 70 e se estende até hoje. Ele é um movimento cultural e musical. Nessa época, o mundo se encontrava no auge da Guerra Fria. Haviam jovens pobres e desempregados que defendiam a liberdade social e o anarquismo. Esses jovens começaram a agir de forma agressiva, chocando a sociedade. O movimento gótico ou pós-punk geralmente escolhia seu visual com roupas escuras, góticas e assustadoras que refletiam a natureza escura de suas músicas. Cabelos com muito gel completavam o visual. Anos 80. Hair Metal Bands. E aí, se fez o laque? E o que é hair metal? Um gênero de música habitada por estrelas do glam rock dos anos 80 que passam tanto tempo no cabelo e na maquiagem do que escrevendo suas músicas. Ser rotulada como uma hair band tem definitivamente conotações negativas, mas, obviamente, algumas eram mais talentosas do que as outras. Com um visual extravagante baseado nos agudos, essas bandas se tornavam perfeitas para o formato single vídeo. Em qualquer outra época, elas poderiam ter sido rotuladas como hard rock, mas em algum momento alguém cunhou com o termo provavelmente pejorativo de hair metal, e o nome ficou.
Grunge. A estética grunge é despojada em comparação às outras formas de rock, e muitos músicos grunge destacaram-se pela sua aparência desleixada ou por rejeitarem a teatralidade em suas performances. Ao contrário da crença popular, os penteados do grunge não requerem cabelos sujos ou gordurosos, mas certamente não vamos julgá-los se você decidir ignorar uma sessão de shampoo e chamá-lo de inspiração dos anos 90. O termo grunge foi originalmente usado em referência ao subgênero do rock alternativo desenvolvido por bandas como Nirvana, Pearl Jam, e acabou sendo usado para descrever estilos de cabelo, maquiagem e roupas que acompanhavam este boom musical. Na época, ícones como Liv Tyler, Drew Barrymore, Johnny Depp ajudaram a solidificar os parâmetros dessa vibe desgrenhado chique. Embora o visual do grunge pudesse tomar horas no salão e a ajuda de profissionais de beleza para completar, o produto acabado deveria parecer propositalmente bagunçado e despreocupado. K-Rock. E será da Coreia que virá a salvação do rock? Nós já começamos a ouvir muito sobre as bandas K-pop por aqui, mas existe uma cena gigante de K-Rock. Ainda o rock coreano não possui visibilidade mundial quanto o K-pop, mas o número de bandas K-rock é bem grande e muitas são conhecidas pelos coreanos e em breve serão sucesso por aqui, assim como o K-pop. Com fortes sons de rock e melodias envolventes, as bandas estão trazendo algo novo e muito explosivo para a paisagem musical. E o visual, como vocês podem ver, são dos mais variados. E para você, qual é o cabelo mais rock and roll? Fonte, site cosmetica.com.br. É rock na cabeça, de Elvis a K-Rock. Como os cabelos são importantes para a música? De 13 de julho de 2017. Em Roxy, inverta a ordem das coisas.